Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir, queridos, a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Texto que já está aí projetado. Se tiver com a sua Bíblia, puder abrir, claro. Sempre é importante para a gente poder acompanhar a leitura. Diz assim, palavra de Deus. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém. Queridos irmãos, uma das dificuldades que a gente encontra para seguir no caminho do Evangelho é o que poderíamos chamar de crise de identidade. Muitas pessoas que estão fora do caminho se perguntam, afinal, o que significa ser cristão? Nos dias de hoje o problema é ainda maior. Parece haver tantos cristianismos, tantas igrejas, tantas versões do Evangelho, que ficamos na dúvida. Quem está fora se questiona, qual caminho eu devo escolher? Quem eu vou me tornar? E como eu devo viver se eu confessar Jesus como meu Senhor e Salvador? É um desafio enfrentado também por quem está dentro da igreja. A certa altura da caminhada, diante de determinados problemas e dificuldades, a pessoa se questiona, será que eu estou seguindo o caminho de maneira correta? Quais são as características desse caminho? Não sei você, mas em algum momento eu já me fiz a pergunta, será que o meu entendimento do Evangelho está correto? Há muitos cristãos e muitas igrejas completamente perdidos em sua identidade. Isso porque estão vivendo uma espiritualidade que nada tem a ver com o Evangelho e a palavra de Deus. É o famoso cristianismo cultural. Somos bons evangélicos, agimos como evangélicos, falamos como evangélicos, pecamos como evangélicos. Mas será que, além de evangélicos,
Estamos nos comportando como discípulos de Jesus? Justamente o texto que lemos, ele tem a intenção de responder sobre a nossa identidade espiritual, o que significa ser alguém que está no caminho. O que muda na minha vida quando eu passo a caminhar nessa estrada do Evangelho. Alguns anos atrás fizemos uma série de mensagens no livro de Atos, cujo título era O que significa ser cristão e ser igreja. De certa forma, o texto de hoje, de 1 de Pedro, nos ajuda a responder. E a resposta, ela começa com a identidade de Jesus. Veja, Pedro começa nos fazendo olhar para Jesus. Versículo 4, ele vai dizer, à medida que se aproximam dele, a pedra viva. O ele aí do texto é Jesus. Esse é o ponto fundamental. Jesus é o caminho. E para entendermos qual é a nossa identidade espiritual, precisamos olhar para Ele. Quem somos depende de quem Ele é. Tem muita igreja legal por aí, mas que não tem nada a ver com Jesus. Tem gente vivendo um cristianismo muito maneiro, mas que não tem nada a ver com Jesus. Então somos cristãos e igrejas que a gente e o inferno acham maneiros e legais. A pergunta é, que argumentos usamos para justificar a nossa espiritualidade, nosso modelo de relacionamento com Deus, a nossa vida cristã, nossa igreja? E note, esse raciocínio, essa avaliação, vale tanto para modelos novos quanto antigos. A questão não é a idade. Nosso desafio não é se conformar às tradições, mas se conformar a Jesus. Se não refletir o modelo de Jesus, por melhor que seja a inovação, ou por mais antiga que seja a tradição, não serve. Vale também notar que não é o Jesus de acordo com a sua imaginação. Olhamos para Jesus conforme o seu ministério revelado na palavra dele, não apenas parte do ministério de Jesus. Então, dito isso, observamos que o texto começa falando de Jesus, se referindo a ele como pedra. O que significa isso? Pedro descreve Jesus como pedra de 4 formas nesse texto. Jesus é a pedra que vive, a pedra rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus, a pedra angular e a pedra de tropeço. É uma designação comum no Novo Testamento. Encontramos Jesus sendo descrito como pedra nos evangelhos, em Atos, nas cartas de Paulo. Então, começando pela afirmação de que Jesus é a pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Essa frase, irmãos, indica que nós não chegamos à fé em Cristo por causa da opinião pública. Não reconhecemos Jesus como sendo o caminho, porque a maioria das pessoas faz isso. Vivemos um país que possui uma cultura cristã, com cada vez mais pessoas que se declaram evangélicas, mas precisamos lembrar que a nossa fé em Jesus não se baseia em popularidade, tradições, cultura, leis, política. Reconhecemos que Jesus é ungido de Deus. Quem primeiro dá testemunho acerca de Cristo é o próprio Deus. Deus envia o seu Filho. Cristo vai afirmar dizendo que é o Pai quem dá testemunho dele. O Criador, irmãos, estabelece um ponto de encontro entre ele e a criação. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a manifestação da justiça de Deus. Jesus é a expressão maior do amor de Deus. Jesus é o perdão de Deus vindo a nós. É somente em Jesus que encontramos
verdadeiramente Deus. Somente Jesus possibilita a reconciliação entre a criatura e o Criador. Somente em Jesus pecadores podem chegar à presença do Eterno. Porque Deus designou Jesus para essa missão. E esse Jesus é o crucificado. Aquele que foi rejeitado continua sendo rejeitado. Note que, de certa forma, Jesus desfruta de uma popularidade atualmente. Porém, o Jesus que a sociedade celebra não é o Jesus da cruz. Porque o Jesus da cruz é aquele que diz não para o mundo e seus valores. É o Jesus que nos desafia a negar-se a si mesmo e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse Jesus continua sendo rejeitado pelos homens, mas é precioso para Deus. E é exatamente nesse aspecto que a gente vê a segunda designação de Jesus. Jesus é pedra de tropeço. Está aí no versículo 8. Porque, veja, se Jesus, ou se Deus vem ao nosso encontro em Jesus, significa que Cristo é o desafio de Deus para as nossas vidas. Por meio de Cristo, Deus desafia eu e você ao arrependimento e à fé. Ele nos desafia ao reconhecimento dos nossos pecados. Ele nos mostra a necessidade da salvação. Ele nos desafia a reconhecer nossos ídolos, lançar fora nosso orgulho, vaidade, se quebrantar diante dele, assumir nosso papel de discípulos. Ele nos desafia a deixar de confiar no dinheiro, no poder, na inteligência, na nossa força, e a colocar nossa confiança na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que não conseguem responder a esses desafios com fé e obediência são os que tropeçam em Jesus. A ideia é simples. Ou Jesus vai ser a pedra que te levanta, ou ele vai ser a pedra que te derruba. Ou você será levantado por ele, ou você será derrubado por ele. Aqueles que se prostram diante dele, reconhecendo-o como ungido de Deus, nosso Salvador e Senhor, serão levantados por ele. Esses são os humilhados que serão exaltados. Os humildes de espírito, que herdarão o reino de Deus. Os que são fiéis no pouco, que serão colocados sobre o muitos. Os que terão seus nomes confessados pelo próprio Jesus diante do Pai. Agora, aqueles que tropeçam são aqueles que não se rendem aos pés de Jesus, não creem, nem confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Esses são os exaltados que serão humilhados. Os que agora riem, mas haverão de chorar. São os que naquele dia Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. São os que terão seus nomes negados pelo próprio Cristo diante do Pai. Então não há, irmãos, uma posição neutra diante de Jesus. Ou nossa vida diante de Deus está baseada nele, e então ele nos levanta para o relacionamento com o Criador, ou tropeçamos nele e estamos caídos em condenação diante de Deus. Ou estamos no caminho, ou estamos fora dele. Jesus é a pedra eleita por Deus, rejeitada pelos homens, pedra de tropeço para os que não creem. Mas não para por aí. O texto também diz que Jesus é a pedra angular. Veja, na antiguidade as construções eram principalmente de pedras. As pedras eram quebradas, cortadas, transportadas e colocadas. As pedras angulares eram aquelas pedras principais de uma construção, que sustentavam a construção inteira. Chamar Jesus de pedra angular significa dizer que ele é muito mais do que alguém especial.
significa que Deus está construindo alguma coisa a partir de Jesus. Por isso ele também é chamado de pedra viva, porque isso que está sendo construído é vivo. Deus em Cristo está construindo um templo vivo. Jesus é a pedra angular dessa construção. E as paredes desse templo são constituídas pelos discípulos de Jesus. Pessoas que creem e confessam Ele como Senhor e Salvador. Está aí no versículo 5, quando ele vai dizer que nós, aí ele muda para a primeira pessoa do plural, nós somos pedras vivas, edificados casa espiritual. E agora a gente começa então a transição entre a identidade de Jesus e a nossa identidade. Quem Ele é, define quem somos. Ele é a pedra viva, nós somos pedras vivas. Ele é a base de um templo vivo, nós somos partes desse templo vivo. Templo no qual atuamos como sacerdotes e oferecemos sacrifícios espirituais, diz o texto. Aqui há vários desdobramentos interessantes. Primeiro, observe o que Deus está fazendo em Cristo. A nossa mentalidade individualista nos faz olhar para a obra de Jesus sempre em termos daquilo que Ele vem fazer por mim. Então, de fato, a graça, ou pela graça, Deus nos dá bênçãos. Bênçãos que experimentamos individualmente. Perdão, libertação, presença do Espírito, entre outros. Mas, além de nos trazer salvação, Cristo veio iniciar algo neste mundo. E Ele nos dá o privilégio de participar disso. Em Cristo, Deus estabelece um novo espaço de encontro entre Ele e a criação. Um templo vivo no qual Ele manifesta a sua presença. Um templo vivo que testemunha a presença de Deus ao mundo. Uma comunidade viva de adoração e proclamação. Uma comunidade de sacerdotes. Uma nação santa. Um povo missionário. De forma, queridos, que a obra de salvação não é apenas receber de Cristo, mas ser inserido naquilo que Cristo veio inaugurar. Não é apenas sobre receber, é sobre participar. É o privilégio de fazer parte daquilo que Deus está realizando em prol da redenção do mundo. Por isso, no verso 5, o verbo edificar, no texto grego que Pedro escreve, aparece na voz passiva. Por quê? Não é a gente que está construindo um templo. Não somos os arquitetos dessa construção. Nós somos as pedras. Os tijolos, se você preferir. É o Senhor quem está construindo. E Ele resolveu nos usar como pedras vivas. Isso é graça, irmão. Porque se eu fosse escolher ou fosse coordenar a construção de um templo para Deus no mundo, talvez eu não me escolheria. Talvez você não se escolheria. Talvez não nos escolheríamos uns aos outros. Pela graça, fomos inseridos nessa linda construção. Então, nossa espiritualidade consumista faz com que a gente venha à igreja, que a gente participe da igreja, que a gente se aproxime do cristianismo, ou que a gente ande nas margens do cristianismo apenas para receber, para consumir. O Evangelho nos chama a participar.
a fazer parte. Não é sobre mim, é sobre nós. E é aí que você entende os famosos versículos 9 e 10. Antes não éramos povo, mas agora somos povo. Pedro explica aos seus leitores a mudança que a graça realizou. Houve um tempo em que eles não eram povo de Deus. Então você precisa ter clareza a respeito disso. Há pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Há pessoas que estão fora do caminho. Há pessoas que estão do lado de fora. Nem todo mundo é povo de Deus. Há pessoas que são espectadores, que são admiradores, outros que são opositores, outros que estão indiferentes, seja como for. Pessoas que ainda tropeçam na pedra angular. Se nós hoje somos povo de Deus, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou através do Evangelho. E para que outros façam parte desse povo, precisamos levar a eles a misericórdia do Senhor, por meio da pregação do Evangelho. Lembra-se do desafio de oração? Primeiro domingo dessa nossa nova série, falamos sobre isso. Você precisa orar por aqueles que estão ao seu redor e estão fora do caminho. Não importa se você tem intimidade ou não com essas pessoas. Você vai orar pelo agir de Deus na vida delas. E segundo, você vai pedir a Deus direcionamento. Senhor, destas pessoas que existem ao meu redor, qual delas eu devo me aproximar? Qual delas eu devo investir meu tempo? Qual delas eu devo levar uma palavra, criar uma conexão? Deus quer salvar pessoas. Deus chama pessoas para o seu povo. E nós somos instrumentos disso. Portanto, a ênfase do nosso texto está nessa identificação espiritual comunitária. Ser de Deus é ser do povo de Deus. O povo de Deus é corpo de Cristo. O povo de Deus é a igreja de Jesus, estabelecida no fundamento dos apóstolos e profetas. Não existe a possibilidade de sermos de Deus e não fazermos parte do povo de Deus. Eu sou de Deus. Aí a pessoa diz assim: mas eu acredito que Deus existe. A pergunta de Pedro para você é a seguinte: mas como é que você pode ser de Deus se você não participa do que Deus está realizando? Aí a pessoa diz: mas eu sou de Deus porque eu tenho uma vida correta, de vez em quando até eu faço oração. Então você está vivendo uma espiritualidade privada. É de você para Deus. Bacana, legal. Mas ainda não é evangelho. A espiritualidade bíblica é unicamente comunitária. Sozinho você é apenas uma pedra solta. Tem umas pedras por aí. Tem pedras boas, tem pedras piores, melhores. Você se torna pedra viva quando faz parte da obra viva que o Senhor está realizando no mundo. Juntos nos tornamos o santuário de Deus no mundo. A obra de Jesus é muito mais do que nos tornar crentes. Ele veio nos tornar povo. A nossa identidade espiritual é ser povo. É o pertencimento, a participação no povo que determina a nossa espiritualidade. Assim, quando a história da salvação ela começa a ser contada e revelada na Escritura, você vai ver Deus formando o quê? Um povo. A partir da descendência de Abraão, ele forma o povo de Israel.
Essas 4 designações que nós vemos aí no versículo 9 eram utilizadas para definir a identidade do povo de Israel. Deus envia o Messias para, em Israel, iniciar um novo Israel. O antigo Israel era formado por 12 tribos. O novo Israel é formado a partir de 12 apóstolos. No antigo Israel, o templo foi construído em Jerusalém, nele a glória de Deus se manifestava. O novo Israel, Jesus é o novo templo, e a glória de Deus se manifesta nele entre nós, por isso ele veio em carne e osso. No antigo Israel, o Espírito Santo capacitou algumas pessoas com dons especiais para servirem ao povo, especialmente sacerdotes e profetas. No novo Israel, o Espírito Santo capacita todos nós, a sermos profetas e sacerdotes. O antigo Israel estava restrito às fronteiras da nação de Israel, e o sinal de pertencimento era a circuncisão. O novo Israel é composto por discípulos de Cristo, de todas as nações, povos, tribos e línguas. E a marca, o sinal que nos distingue é o batismo. Por isso Jesus envia os seus discípulos a evangelizar e fazer novos discípulos, porque o novo Israel não espera o mundo vir. Nosso papel não é esperar as pessoas chegarem a nós. Isso não é evangelho. No evangelho é a gente que vai, porque Cristo veio. Esse é o movimento. Estamos em missão. Missão de quê? De proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa missão, irmãos, não é promover a igreja evangélica. A nossa missão não é promover a igreja das águas. A nossa missão não é falar bem da nossa igreja, do nosso pastor, do nosso time, da nossa teologia. A nossa missão não é fazer guerra contra os não crentes. Nossa missão é proclamar. E aqueles que respondem com fé a essa proclamação são levantados pela pedra e se tornam parte da construção. Assim nasce a igreja. Por isso o apóstolo Paulo saiu pelo mundo plantando igrejas. Ele não apenas ia evangelizar pessoas, mas ele evangelizava, discipulava e organizava comunidades em cidades e países diferentes. Então ser cristão é ser povo de Deus, e ser povo de Deus é participar da missão de Deus no mundo. Essa era uma mensagem importantíssima para os leitores de Pedro. Um dos temas dessa carta é a situação dos cristãos como estrangeiros e peregrinos. Porque, veja, a partir do momento que as pessoas se tornavam cristãs, havia por parte de familiares, vizinhos, amigos, conhecidos, um afastamento. As sociedades antigas, elas eram extremamente comunitárias e religiosas. Ao romper com a tradição religiosa da família, da vila, da cidade, você era considerado um traidor. O mesmo fenômeno acontece hoje em dia, especialmente em cidades e países que possuem uma religião dominante não cristã. Por conta disso, a pessoa pode sofrer discriminação, a pessoa é expulsa da família, as pessoas deixam de fazer negócios com ela, a pessoa perde o seu emprego, a pessoa pode sofrer agressões, perseguição. Por isso você vai encontrar aqui na carta de Pedro, ele dizendo que aquele que sofre como cristão não deve se envergonhar. Porque esse foi o caminho de Jesus, é o caminho da cruz. Mas além da violência, esse cristão, ele pode sofrer uma crise psicológica de identidade. Porque até então, a vida dele era definida pelo vínculo social, cultural, geográfico. Quem ele era? Ele era judeu, ele era romano, ele era grego, egípcio. E agora quem ele é? A resposta está aqui.
agora ele é povo de Deus. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então veja, para além da nossa relação com Deus, essa compreensão me ajuda a me situar no mundo. É quem eu sou diante de Deus e quem eu sou no mundo. Ao longo da história, até os dias de hoje, vemos diferentes formas de orgulho e idolatria, ligadas a questões de raça, cor da pele, descendência, nacionalidade, cultura, religião. O que o Evangelho nos diz é que a minha identidade nesse mundo é ser povo de Deus. Portanto, o tailandês que serve a Jesus faz parte do mesmo povo que eu. O discípulo de Jesus que está na Dinamarca, em Moçambique, na Guatemala, no Azerbaijão, faz parte do mesmo povo que eu. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente tem que negar a importância da cultura do nosso país ou região, né? Servimos a Deus como brasileiros, como a galera da Coreia vai servir a Deus como coreanos. Isso é afirmar que a nossa identidade espiritual precisa superar a nossa identidade racial, social, cultural, nacional, geográfica. É aquela história, não é pecado você torcer para o Brasil. Ano que vem tem Copa do Mundo. Podemos e devemos valorizar a nossa história e tradição. Mas em Cristo, recebemos algo muito mais precioso. Da mesma forma, não podemos negar a existência da discriminação e do preconceito racial. Devemos combater o racismo como pecado, ao mesmo tempo em que afirmamos que o que nos define espiritualmente não é a cor da nossa pele, mas a participação no povo de Deus. Então, mais importante do que a gente ser brasileiro, argentino, alemão, japonês, é ser do povo de Deus. Mais importante do que sermos amarelos, brancos, pretos, pardas ou indígenas, é sermos imagem e semelhança do Criador, redimidos em Cristo, pedras vivas no santuário vivo, construído pelo Senhor. Esse é o Evangelho. Um dos lugares que me parecem melhor definir essa situação, algo que a gente trabalhou na primeira edição do nosso Conversas de Verão, alguns anos atrás, é aquilo que foi definido no Pacto de Lausanne, que é um movimento de cristãos protestantes do mundo inteiro, e reunidos ali na Cidade do Cabo, em 2010, eles produziram um documento. O documento tem várias partes, e eu vou citar aqui 2 parágrafos, que diz lá, sobre esse ponto. A diversidade étnica é dádiva e plano de Deus na criação. Ela foi corrompida pelo pecado, pelo orgulho humano, resultando em confusão, conflito, violência. No entanto, a diversidade étnica possivelmente será preservada na nova criação, quando pessoas de toda tribo, povo, língua e nação se reunirão como povo de Deus. Confessamos que muitas vezes, como cristãos, não levamos a sério a identidade ética e não a valorizamos, assim como a Bíblia faz, na criação e na redenção. Deixamos de respeitar a identidade étnica dos outros e ignoramos as feridas profundas causadas por desrespeito tão duradouro. Devemos ratificar positivamente a identidade étnica de todos os membros da igreja no mundo, mas também devemos mostrar como nossas lealdades étnicas estão manchadas pelo pecado e ensinar os crentes que todas as nossas identidades étnicas estão subordinadas à nossa identidade redimida como nova humanidade em Cristo, através da cruz.
somos povo de Deus. Povo que está em missão. E a nossa missão é ser casa de Deus no mundo. Por isso o Espírito Santo foi derramado sobre a comunidade dos discípulos. A casa de Deus não é um prédio. A casa de Deus é a comunidade dos discípulos de Jesus. Somos sacerdotes do Senhor no mundo. Sacerdotes baseados no sacerdócio de Cristo. E o sacerdote nos traz tarefas. Versículo 4 vai dizer aí, através de Jesus, apresentar a Deus sacrifícios espirituais. Versículo 10, anunciar as virtudes dele. Então, nossas tarefas podem ser resumidas em 3. Adoração, obediência e missão. É a última parte da nossa reflexão. Somos povo de Deus, você já entendeu. E o que precisamos fazer como povo de Deus? Adoração, obediência, missão. Queridos, o primeiro lugar onde nós precisamos proclamar as virtudes do Senhor é no culto. Por isso o culto é tão importante. Louvamos o nome dEle, exaltamos por tudo que Ele fez por nós. Orações, canções, gestos. Participar do culto é promover as virtudes dEle, daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Em segundo lugar, entra a obediência, que tem a ver com a nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos apresentar a Deus nossos corpos, nossas vidas, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Viver segundo a vontade do Senhor, comer, beber e viver para a glória de Deus. Expressar o senhorio de Cristo sobre nossas vidas em atitudes concretas. Em terceiro lugar, a missão. Adoramos, vivemos e intencionalmente evangelizamos. Então aqui a gente já percebe uma coisa importante. Evangelização não é nem adoração, nem vida. Evangelizar é compartilhar em palavras a mensagem do Evangelho. Precisamos orar pela conversão dos nossos amigos, mas você precisa ir ao encontro deles e falar de Cristo para eles. Então, queridos, essa é a identidade que o Senhor nos disponibiliza. Deus vem em Cristo iniciar a redenção de toda a criação. A primeira parcela dessa redenção cósmica, dessa redenção universal, somos nós, aqueles que se rendem aos pés de Jesus. A primeira expressão da nova criação é o povo de Deus redimido. Então, nós não somos o povo de Deus que está assistindo o que Deus está fazendo, assistindo o que a igreja está fazendo, consumindo, se alimentando do que cristãos produzem por aí afora, se alegrando com as maravilhas de Deus. Tudo isso é bom, mas somos chamados a ser povo de Deus que participa daquilo que Deus está realizando. Por isso somos sacerdotes. Deus não veio montar um teatro. Deus veio montar um templo. Deus não nos chamou a sermos espectadores de uma apresentação. Ele nos chamou a sermos pedras de um templo. Ele nos chamou a sermos sacerdotes de um templo. O sacerdote é aquele que serve em adoração, em obediência e em missão. Então a pergunta para mim, ou melhor, a pergunta que o Senhor faz para mim e para você é: você está participando do quê? Você faz parte do quê? Quais são os sacrifícios espirituais que você tem apresentado? De que forma você tem cooperado com o reino de Deus? Você tem sido um espectador
ou tem sido, de fato, pedra viva? Vamos orar por isso. Feche os seus olhos. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Peça ao Senhor graça ao seu coração nesse momento. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor pelo privilégio de você ser povo. Louve ao Senhor pela graça de você fazer parte do povo dele. Louve ao Senhor porque o Senhor te alcançou com graça. Louve ao Senhor porque a pedra angular está te levantando. E absolutamente por graça e misericórdia você não está tropeçando nela. Louve o Senhor. Mas peça também ao Senhor. E diga para o Senhor, Senhor, eu quero intencionalmente cooperar. Eu quero participar. Eu quero fazer parte desse grande mover do Senhor no mundo. Usa a minha vida. Abre os meus olhos. Dá-me discernimento. Que eu seja instrumento para que aqueles que estão fora do caminho entrem nele. Que eu vá ao encontro daqueles que precisam. Que eu seja suporte para aqueles que estão no caminho. Que eu seja suporte para a igreja do Senhor. Que eu seja instrumento de reconciliação para aqueles que se perderam e precisam retornar. Fale com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, toda honra e toda glória seja o teu nome, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. O melhor que temos a te oferecer, ó Pai, ainda é pouco. Porque Tu és Deus, Tu és o Criador, Tu és eterno, Tu és santo, Tu és soberano. Tu és Deus de amor que veio ao nosso encontro em Cristo Jesus. E apesar da nossa rebelião espiritual, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, o Senhor em Cristo veio iniciar algo novo. E nos dá a graça de sermos participantes. Deus, em nome de Jesus, que não sejamos apenas espectadores do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Vá ao encontro daqueles corações, daquelas vidas que têm assistido, que têm acompanhado, que até vê com simpatia a obra do Senhor no mundo, mas não participa. Em nome de Jesus, ó Pai. Quebranta os nossos corações, para entendermos, ó Deus, que essa é a nossa identidade espiritual. Não é um favor que prestamos ao Senhor. É quem nós somos. Ou somos pedras vivas, ou não somos do Senhor. Ou somos sacerdotes desse templo vivo, que Cristo é a pedra angular, ou não somos do Senhor.
constrange o nosso coração, Senhor, e nos impulsiona a uma vida de adoração, a uma vida de obediência e a uma vida missionária. Abre os nossos olhos nesse sentido, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.